Olá, tudo bem? Meu nome é Julie. Hoje eu estou com a Clarisa e com o Fernando. Nós vamos falar sobre o panorama da moda sustentável nos dias atuais. E para começar, eu gostaria de entender e de saber o que vocês pensam e entendem como moda sustentável. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei. Eu sou a Clarisa Rosa, eu sou cofundadora da Silva, que é uma produtora de moda, comunicação, consultoria em comunicação e agência de casting. A gente nasceu no Rio de Janeiro e grande parte do nosso trabalho é sobre apresentar as pluralidades de pessoas e narrativas no Brasil. E a gente faz isso através de dois pontos que a gente considera muito importante, que é o entendimento dos contextos e qual a linguagem encaixa em cada contexto que a gente está trabalhando. Entendo que moda sustentável foi uma maneira que o mercado encontrou de alguma forma, tentar educar as pessoas a consumirem de um jeito menos acelerado, assim. Eu acredito muito que foi uma forma da gente continuar consumindo, porque não consumir nada é muito difícil, a gente não vai chegar nesse lugar. A base da nossa sociedade é muito sobre o consumo, né? Alimenta muitas outras coisas. Mas eu acredito que foi uma tentativa de fazer com que a gente ganhasse um pouco mais de consciência sobre o nosso consumo. Não que a gente tenha conseguido, não que a gente tenha aprendido necessariamente, não que tenha sido bom para todo mundo, mas, enfim, num pontapé, assim, eu diria que é um pouco sobre isso, assim, começar uma conversa de fazer as pessoas repensarem a maneira com que elas consomem. E você, Fernando, o que você entende como moda sustentável? Olá, gente. Eu me apresentando aqui. Meu nome é Fernando, né? Que nem a Julie falou. Eu sou um dos fundadores da Reserva e dentro da Reserva eu cuido da área de produto, né? Então, o que seria a moda sustentável? Eu acho que a moda sustentável é trazer formas de consumir a moda diminuindo o impacto ao meio ambiente em todas as suas etapas de produção. A gente conseguir entender como é que a gente vai diminuir em questão de poluentes, como é que a gente consegue fazer o upcycle, né? Reciclar o tecido e fazer, vamos dizer assim, com que tenha um impacto menor. E também tem uma parte que é super importante, que é a parte de responsabilidade com os trabalhadores e a comunidade, né? E Sim. sem esquecer com os clientes. Do início da entrega ao produto final. Exatamente. E eu acho que assim a moda sustentável, assim, para falar, é uma moda mais responsável, né? Eu acho que é uma moda onde a gente consegue ver que realmente é uma moda responsável com o planeta, com as pessoas e com o entorno, né? Com a comunidade como um todo. Como a Clarisa falou, a gente tem muitos hábitos consumistas, isso, né, é o que a gente entende e que não é um movimento que vá parar. Então, como que a moda sustentável pode ganhar espaço nesse panorama atual que é de hábito consumista, assim? Como que a gente faz para a moda sustentável ter mais espaço? Eu acho que o mais importante nessa questão é a informação. Eu acho que o que mais falta seria informação. A partir do momento que as pessoas conseguem entender um pouquinho o que elas estão consumindo, qual é o impacto que está acontecendo, eu acho que o consumo ele se torna mais responsável, né? E isso vai entrando dentro da sociedade. Que as pessoas entendam que elas estão consumindo.
Exatamente. Eu acho que em todos os sentidos, desde essa transparência do que ela está consumindo e e a informação global mesmo, a gente falar mais sobre isso, tá isso mais na mídia, ser mais claro quanto cada pessoa está impactando, né? Desde que seja de carbono ao clima ou a tudo, né, que pode impactar. Eu acho que quando a pessoa tem informação ela tem uma capacidade maior, pelo menos, de tomar decisões melhores, né? Cara, eu concordo com o Fernando no sentido da informação, né? Acho que a gente, todos nós, assim, que trabalhamos com comunicação, com moda, enfim, que de alguma maneira o nosso trabalho ele alimenta a indústria do consumo, a gente parte um pouco desse mesmo lugar de que a informação é uma ferramenta muito poderosa. Mas eu acredito que tem alguns passos antes da informação no sentido da moda sustentável em si, assim. Mesmo quando a gente fala do fluxo da informação, para mim a gente não pode desconsiderar o espaço de desigualdade que a gente tem, porque o espaço da desigualdade ele alimenta a desigualdade da informação, né? Então, a gente que acessou educação, que acessou ensino superior e etc., a gente acessa um tipo de informação. Quem, enfim, não teve seus direitos básicos garantidos, acessa um outro tipo de informação, né? Ou acessa a mesma informação, mas decodifica isso de maneiras diferentes. Enquanto a gente tiver um desenho social que a gente acelera o desejo de consumo nas pessoas e que você é muito analisado por aquilo que você tem ou por aquilo que você acessa, em alguma medida vai ser cada vez mais difícil falar sobre qualquer coisa sustentável, porque a base da maneira com que a gente se relaciona é muito incentivada pelo consumo, por mais que seja um consumo mais consciente, assim. Então, principalmente quando a gente... Coisas básicas, assim, se a gente está falando de análise de tendência, por exemplo, a gente parte de um lugar que existe um movimento que é pequeno e a gente procura massificar esse comportamento para que ele vire uma tendência, para que a gente possa vender em cima disso. Então, para mim, assim, tem alguns passos que são anteriores a isso, que enfim, é muito difícil isso, né? Não acredito que a gente vai chegar nesse lugar, mas que é a maneira com que a gente faz um desenho mesmo, né? Das posições sociais, assim. Isso está diretamente ligado com o nosso poder de consumo. Uma política social de acessibilidade também, né? Quando a gente não tem isso, e é o desenho que a gente tem hoje, então a gente fala sobre moda sustentável num nicho, né? Por mais que o movimento tenha ganhado força, por mais que tenha chegado no mainstream com C&A, Riachuelo, enfim, diversas marcas que são grandes, né? E elas falam com as massas, entre muitas aspas. Por mais que o movimento tenha chegado até aí, a gente está falando com um nicho da população, assim, a gente não está falando com todo mundo, né? Enfim, esses passos que são muito complexos anteriores a falar sobre moda sustentável, né, especificamente, não estou dizendo que é excludente, mas que, enfim, tem desenhos assim que a gente precisa repensar antes, porque senão a gente continua num desenho que eu tenho pessoas que acessaram a educação dizendo que essa forma de fazer é melhor do que a forma de fazer que as pessoas que não acessaram ou, enfim, tiveram dificuldades, né, maiores dificuldades de acesso. O jeito que vocês estão fazendo é o jeito errado, vocês têm que fazer isso aqui, porque isso aqui é o jeito certo de fazer. E eu acredito que em muitos momentos mesmo, que é a forma certa da gente viver no mundo respeitando a nossa casa, né, respeitando o planeta enquanto nosso lugar. Mas essa dualidade, assim, eu acho que ela é muito difícil e em alguma medida ela vai colocando as coisas nos extremos, sabe? Como que vocês veem essa evolução em termos de consciência das pessoas, assim, de acordo com a sustentabilidade? Como elas vêm se conscientizando disso?
a gente deu alguns passos em relação à compreensão do que seria essa moda sustentável e a compreensão e ao desenvolvimento de práticas também. Então, ao mesmo tempo que tem esse lugar do não alcança todo mundo, quando a gente vê grandes players transformando seus processos, isso é algo muito poderoso de fato, né? Então, processos que é isso, respeitem o espaço-tempo em que a gente está e, enfim, que a gente ocupa. Chegar nessas grandes marcas faz muita diferença para a sociedade em que a gente está, e isso vai se desenvolvendo e alcança, assim, algumas pessoas, e aí começa aquele trabalho um pouco de formiguinha, né? Que você foi alcançado, você fala com outro, aí o outro fala com outro, e enfim, lentamente a gente vai colocando uma chaminha ali para que ela, né, seja aumentada, assim. Enfim, eu tenho várias questões com esse conceito, mas eu acho que ele cabe um pouco aqui no que a gente está falando. Quando a gente fala de minimalismo, de trazer, assim, para o grande, que não é nem grande, mas uma maneira de trazer para o tático uma dos desenvolvimentos, né, do que seria essa moda sustentável. Acho que quando a gente fala de movimentos de reutilização de roupas... E os jovens, principalmente, pessoas... Exatamente. Então, acho que esses hábitos, assim, que eles, enfim, vão transformando comportamentos, né, mesmo que nichados ali entre os jovens, etc. Apesar de que minha mãe falava para mim de bazar, e quem me colocou no mundo dos brechós foi minha mãe, e sabe, essa coisa do troca-troca em famílias acontece bastante, né? Acontecia bastante, então a gente volta ali com alguns movimentos que ganham uma outra roupagem. Antes você falava sobre fazer troca de roupa entre familiares, porque, você não tinha grana, e aí você ficava trocando ali de roupa. Hoje já é sustentável, e isso... Hoje já existem movimentos onde pessoas deixam as roupas delas para serem alugadas ou emprestadas por outras pessoas. E a gente vai se reapropriando, num bom sentido, de hábitos que eram hábitos antigos e que agora eles ganham um novo significado, assim. Então, eu acredito que a gente consegue ver, sim, transformações ali no dia a dia. Eu acho que ainda tem muito, muito para a gente evoluir, né? E na parte de produção, eu acho que vem junto, eu acho que é um movimento mesmo, né? Eu acho que cada vez mais a produção, os próprios fornecedores conseguem entender que não existe um outro caminho senão esse, né? Que esse movimento para um impacto menor, né, no nosso planeta. Existem muitas certificações hoje para que a gente consiga estar auferindo e auditando se realmente essa cadeia produtiva está dentro dessas regras, né, e protocolos. Eu acredito muito que a gente está muito melhor do que ontem e muito pior ainda do que vai ser. Qual é a importância das marcas e dos produtores de conteúdo dentro do movimento de moda sustentável e o posicionamento desses? Vamos começar por você, Fernando, né? Enquanto marca, e fala pra gente qual é a importância desse movimento dentro aí. Eu acho que, assim, a Clarisa, ela falou algumas coisas muito importantes, né? E uma delas foi que realmente as marcas, elas têm que estar mais conscientes que, consequentemente, isso vai passar pro consumidor, e que isso é um meio, vamos dizer assim, realmente é um ciclo, que nem quando essas grandes magazines, elas estão, vamos dizer assim, mais conscientes, né? Eu acho que muitas são um exemplo até de sustentabilidade, de caminho bacana, né, dentro desse movimento. Então, eu acho que quanto mais marcas tiverem entendendo isso, a consequência é que o público vai entender mais, né?
Então, eu acho que é super importante mesmo. Eu acho que é um pilar importante as marcas, todas as marcas, estarem dentro desse movimento para que consiga conscientizar o público em geral. Assim, eu vejo que os produtores de conteúdo, a gente precisa pensar muito nas audiências, né? Então, cada influenciador fala com uma audiência. Daí eu acho que isso é muito importante, porque se tem... Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga arquiteta, e aí ela estava me falando de uma menina que ela mora numa periferia aqui do Rio, numa favela do Rio, e ela tem um movimento de minimalismo periférico, né? Então, enfim, como viver uma vida minimalista dentro desse contexto. E aí foi o que eu falei, a gente pode analisar 1000 questões aqui dentro disso, mas respondendo a pergunta, essa pessoa, ela alcança uma audiência e um público que um outro perfil de influenciador que vai falar sobre minimalismo não alcança. Então, eu acredito que essas pessoas, os produtores de conteúdo, eles são muito fundamentais na disseminação de muitos conceitos que, se a gente fosse esperar por campanhas, grandes campanhas nos veículos tradicionais de conscientização, não ia acontecer, não ia chegar, ia demorar, porque, enfim, a gente tem alimentado outras coisas, outras questões. Então, para mim, os produtores de conteúdo, de uma maneira geral, têm um papel muito fundamental, que é fazer vários conteúdos chegarem nas suas audiências de uma maneira que ela se veja ali, né? E que não seja excludente, no sentido de, isso não é para mim, isso não funciona comigo, porque eu não sou esse perfil de pessoa. Mas é entender como que, enfim, cada pessoa e cada grupo tem as suas particularidades e como é possível fazer esses encontros acontecerem, sabe? E ainda se segurando aí nessa coisa da representatividade, da informação, a Silva tem muito foco no debate sobre beleza natural, a importância da representatividade dentro da moda. E você acha que isso está associado ao movimento de moda sustentável? Eu acredito que quando a gente começou, lá em 2015, na verdade, final de 2014, começo de 2015, a gente era uma outra empresa, né? E aí se dividiu e parte dela se transformou na Silva. Quando a gente começou, a gente não tinha muitas referências de empresas do mercado que estivessem olhando para o que a gente estava olhando, né? Então, a gente não tinha muitas referências de agências de modelo que estivessem falando sobre pluralidade de corpos, mas não só isso, levando em consideração a humanidade das pessoas, né? Então, não era só sobre ter corpos diferentes, mas levando em consideração os seus lugares de origem, como que isso atravessava suas vidas e etc. Mas eu acredito que nesse sentido o debate já avançou muito, assim. A gente, que eu digo enquanto sociedade que pensa e produz sobre isso, a gente já avançou muitas coisas em relação a essa questão, assim. Então, antes o que para a gente era visto como representatividade precisava ser falado, eu acredito que hoje já foi para um outro lugar, que é quando a gente faz debates e pressiona, né, para que a gente esteja dialogando sobre proporção. Então, qual é a proporção quando a gente olha para o desenho das empresas em relação à realidade brasileira? Qual é a proporção que a gente olha quando a gente vê diversas campanhas que, enfim, são veiculadas na TV, em horário nobre, etc. O que essas campanhas elas estão falando para a gente em relação à imagem, né? O que elas contam para a gente? E aí a gente entra numa outra questão que é sobre proporção. A gente vive num país que ele é majoritariamente de pessoas negras e pardas, e a gente não vê essa população sendo representada. Então, é uma questão de proporcionalidade e não somente uma questão de representatividade, porque você pode pegar uma pessoa e dizer que ela representa um grande grupo, mas ela não representa, né? Para mim, não tem como a gente
estruturar um debate que ele seja um debate que ele olhe para o processo de produção se ele não olha com responsabilidade para as pessoas e como as pessoas são inseridas nesses processos. Então, sempre que a gente vai falar sobre esse assunto, ou que a gente, enfim, participa de conversas nesse sentido, a nossa provocação é muito nesse lugar. Tá, tudo bem, o seu processo, ele tem sido um processo que tenha mais compaixão, assim, né, do ambiente. Mas esse processo, ele olha para as pessoas, como ele olha para as pessoas, que foi um pouco do que o Fernando falou no começo, né? Essas pessoas, elas têm os seus direitos trabalhistas reservados, essas pessoas, elas têm uma jornada de trabalho que seja decente para uma pessoa ter, ela recebe aquilo que é o valor justo. Então, enfim, eu acho que tem muitos pontos assim onde a gente pode conversar, né, dentro disso. E a questão da diversidade, entre aspas, e inclusão, para mim, na verdade, não tem a ver com incluir as pessoas, mas tem a ver com humanizar essas pessoas e olhar para elas enquanto pessoas como são. Assim, você não precisa falar sobre inclusão para entender que precisam ter pessoas negras dentro dos processos e que elas precisam ter a sua humanidade respeitada, sabe? Sim. Então, para mim, assim, não tem como a gente falar sobre sustentabilidade e não propor um cruzamento, assim, entre raça, gênero e, enfim, todos esses pontos, né, que tem muito a ver com direitos humanos, assim. Então, assim, nos clientes que a produtora já teve, com as pessoas que vocês já trabalharam, existe sempre a presença dessa discussão, a perspectiva dessas pessoas, da humanização desses corpos, no momento de construir as campanhas e de pensar em produtos e de como passar essa informação? Então, hoje, sim, hoje tem um olhar um pouco mais cuidadoso e eu acredito que isso vem de anos de trabalho, né, e de quais são as transformações também que a gente tem visto na sociedade. Então, hoje eu acredito que quando os clientes procuram a Silva, eles já sabem um pouco para onde a gente olha, qual é o nosso viés, o que a gente vai abordar, o que é relevante e importante para a gente. Então, tem um pouco mais dessa conexão, né? Então, marcas que querem olhar para o Brasil de uma maneira não estereotipada, de uma maneira em que se propõe um outro desenho, né, de pessoas, de imagem, de memória, né, visual, entende que pode procurar a gente para falar sobre esses assuntos, enfim, para construir um pouco em cima disso. Como que a sustentabilidade vem se encaixando na Reserva, principalmente como uma grande marca de roupas, né? O nosso propósito, assim, da Reserva, desde quando nasceu, é uma empresa de dois amigos que, desde o maternal, estudaram juntos. E a maioria das empresas, assim, elas sempre focaram, eu acho, né, pelo menos, em serem enormes, ganhar muito dinheiro e assim por diante. A gente era um sonho de dois amigos que estava passando sobre querer transformar alguma coisa, né? Faz parte do nosso propósito emocionar, cuidar e surpreender as pessoas todos os dias. Isso está escrito em todas as paredes, vamos dizer assim, da Reserva. Esse ano a gente entrou no selo B, né? A gente virou uma B Corp, e eles avaliam, foi impressionante, assim, eu realmente, assim, foi um ano e meio de auditorias, e eu achava assim, cara, eu acho que a gente não vai passar, porque é muito complicado. O que eles avaliam? Governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e cliente. É o ciclo completo, né, da sustentabilidade, né? Explica pra gente o que é um selo B, uma B Corp. O selo B é um movimento, né, global que avalia as empresas nesses pilares que eu falei para vocês agora.
e avaliam da maneira, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, realmente cada detalhe para realmente ver se a empresa ela se preocupa com esses pilares que eles colocam como a governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e cliente. Na América Latina, nós somos a empresa a maior empresa de moda, porque é muito difícil uma empresa grande conseguir tá, fazer todos esses pilares, vamos dizer assim, de uma maneira, vamos dizer assim, super consciente, né? E foi assim, foi uma alegria interna que vocês não têm noção quando a gente conseguiu virar uma B Corp. Pelo menos assim, até aqui a gente fez uma coisa maneira, sabe? Foi bom, foi transformador. Eu acho que cada vez mais esse movimento tem que entrar nas empresas. Já existem outras empresas grandes que são B Corp, e quanto mais entrarem nisso, eu acho que mais ainda a cadeia produtiva e é, a sociedade ela vai ficar mais consciente. E que é muito importante para a gente também ressaltar que nessa cadeia produtiva, 95% de todas as nossas peças são feitas no Brasil, né? Que isso, consequentemente, gera emprego aqui. A gente tem essa consciência, poxa, a gente é uma empresa brasileira, então a gente tem que realmente, por mais que não seja vantajoso financeiramente, fazer 95% da produção aqui, é uma coisa de uma consciência nossa que a gente acredita que realmente a gente precisa promover o Brasil, promover a nossa aqui, né? A terra que dá tanto para nós, a gente também precisa, vamos dizer assim, de alguma forma retribuir. Se encaixa é uma coisa meio orgânica, né? Que nem a Clarisa falou, as coisas elas têm que ser orgânicas. Então, assim, a consciência da própria empresa faz com que ela se torne mais sustentável e, consequentemente, o produto final ele se torna mais sustentável e isso se torna um ciclo. Vocês notam que existe uma preocupação dos seus clientes, do público da reserva, com a sustentabilidade, com esse processo de sustentabilidade? Eu acho que com certeza, tá? Com certeza, porque eu acho que existe um novo consumo consciente mesmo. Eu acho que muitas vezes a pessoa não percebe, mas internamente ela busca algo que seja mais consciente, né? São vários pilares na hora decisórios, mas um pilar é esse. É óbvio que existem outros que pode se optar por outros caminhos, mas é esse, né? E essa consciência, essa transparência, a gente tenta comunicar, sim, né? A gente tem desde o selo B, a BVTEX, que controla toda essa parte de trabalho também na nossa cadeia produtiva. A gente tem o nosso programa, que é o programa 1P5P, onde cada peça de roupa comprada, a gente viabiliza 5 pratos de comida. Já são mais de 35 milhões de pratos de comida viabilizados. Além disso, a gente tenta sempre, a gente tem esse compromisso, né, com o nosso cliente de transparência. Então, quando você compra na reserva, tem o cupom fiscal final, que é a transparência exatamente qual foi o lucro daquela venda. É muito importante, que nem a gente vem falando, a informação está lá. A decisão é óbvio que nem eu tinha falado, tem vários pilares para uma decisão. Só que você tem que dar informação e o cliente realmente decidir. E a gente acredita muito que cada vez mais o consumo é consciente e é importantíssima a transparência para que isso se torne verdadeiro. Como você pensa que a gente pode aplicar a moda sustentável no nosso dia a dia como indivíduo mesmo, não só como comunidade, enfim, todo um processo, mas como indivíduo? A maneira mais simples, mas é uma maneira efetiva. Isso com as grandes marcas, tá? Primeiro, se as empresas elas têm as certificações, um selo B, uma BVTEX e outras certificações do mercado, isso já vamos dizer assim, entre as, poxa, alguma coisa essa empresa faz.
você tem que entender também essa troca com a comunidade, né? No sentido desde quais são os projetos de fomentar a comunidade em todos os sentidos, desde econômicos, sociais, como é que essa empresa trabalha com a comunidade ao seu redor. Eu acho que o mais importante assim, nessa história toda é a gente conseguir entender como é que no dia a dia a gente faça escolhas por produtos que têm uma longevidade maior, uma qualidade, para que a gente não descarte ele o quanto antes, para a gente conseguir entender isso, né? Então, eu acho que, na verdade, no dia a dia, são escolhas desde certificações, a qualidade de produto e realmente entender, vamos dizer assim, produtos que consigam, vamos dizer assim, unir essa parte toda sustentável, né? Eu acho que no dia a dia é assim que a gente pode trabalhar. Eu acredito muito, né, nas pequenas transformações assim que você faz individualmente e o quanto você consegue influenciar ali o seu mundo de pessoas, né? Então, eu acredito, assim, eu acho legal esse movimento de você comprou uma roupa, tira tantas do armário, ou você fica tanto tempo sem comprar roupa, ou então você pensar 3 vezes se você realmente precisa daquela peça. Eu acredito assim no poder que tem as pequenas transformações e de uma maneira geral, enquanto um consumo mais sustentável, que aí eu volto lá para o começo da nossa conversa, que precisam acontecer coisas, né, anteriores, mas é você entender que, cara, às vezes dá para consertar, você não precisa comprar outro realmente novo, ou você pode comprar um usado que, pô, não tá nem tão usado assim, aquilo faz sentido, você não precisa necessariamente comprar uma coisa nova, mas isso é a gente dentro do nosso nicho, dentro da nossa bolha, entendendo que o valor principal não está exatamente se você compra novo ou não. A gente tem outros hábitos, né? Tem outros desenhos daquilo que é valor. Quando a gente olha para outras pessoas, outros grupos, o valor está, sim, comprar aquilo que é novo e parcelar em 10 vezes. Como que a gente torna a moda acessível nessa perspectiva, na perspectiva do preço da peça final, acompanhando todos os processos sustentáveis que a gente tem noção de que não são baratos, assim? Essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar responder, tá? Realmente, você falou muito bem, assim, o investimento em tecnologias sustentáveis, elas são mais caras. Realmente é um desafio muito grande, tá? A gente conseguir equilibrar todos os pratos. Um exemplo se você devolve um tênis nosso, né? A gente consegue reciclar a sola e, consequentemente, esse tênis é um tênis, né, sustentável e é o mesmo preço do tênis que não teve toda essa tecnologia de reaproveitar a sola. Outra iniciativa que a gente tem todo o nosso algodão é orgânico ou certificado. Isso também, assim, a gente não aumentou o preço por conta disso. Realmente a gente perde na nossa margem. Só que por consciência a gente prefere por esse caminho, né? Aproveitando assim uma coisa que a Clarisa falou, a gente estava antes dessa pandemia, a gente ia lançar mês passado uma coleção que a gente usou as nossas sobras de coleções passadas. A gente tritura essas roupas e cria um fio novo que são feitas as novas roupas, né? E, junto com isso, a gente incentivar que as pessoas trouxessem suas roupas para ganhar um desconto nessa linha que depois a gente faria, vamos dizer assim, de novo esse upcycle completo, né? E que aí está muito na empresa, a gente tenta não aumentar o preço por conta de qualquer tecnologia sustentável, né? Mas é um desafio grande e que eu acho que com o tempo cada vez mais isso vai ser o convencional
e isso vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, o preço não vai ser tão mais caro na parte da produção para conseguir fazer produtos mais sustentáveis. Como que você, Clarisa, vê o futuro da moda e você vê que você consegue enxergar a gente caminhando para uma realidade assim completamente sustentável? Eu não acredito que isso seja possível, assim, pelo desenho de sociedade que a gente tem. Eu acho que o que a gente vai conseguir fazer é diminuir o impacto, né, de muitos maus hábitos em grupos, talvez em cidades menores, em países que são mais desenvolvidos do que o Brasil, que têm outras estruturas, mas assim, olhando para o Brasil que a gente tem hoje, olha o que a gente está vivendo, a gente está longe de ser sustentável em qualquer coisa. O Fernando falou que ele é muito otimista, né? E eu acho que eu sou, sabe assim, a otimista realista, que é otimista, mas fica ali um pé no chão, outro pé querendo voar. Enfim, eu acredito que a gente não consegue. Para mim, assim, não tem possibilidade de pensar inovação e pensar futuro sem a gente considerar pessoas que não foram consideradas nesse tempo todo. Então, a gente não pode esquecer, assim, que quando a gente está falando de moda, a gente fala da indústria do algodão, indústria do tecido, e quem eram as pessoas que estavam nas fazendas colhendo algodão e, sabe, alimentando, assim, com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Então, se a gente tem hoje a indústria da moda sendo uma das maiores do planeta, né, a gente não pode esquecer de onde isso começou. Para mim, assim, existe, de fato, uma dívida social em relação a isso. Falar de futuro da moda sem levar em consideração todos esses processos, para mim, é falar de um futuro que ele é um futuro para as mesmas pessoas, assim. Tem uma galera vivendo o futuro e não olhando. Nitidamente, você está numa página do livro, né? E a outra pessoa está numa página completamente diferente da sua. Vocês estão no mesmo livro, no mesmo tempo. Os problemas existentes se você não debate aqueles que você está jogando para debaixo. Exato, exatamente. E aí a gente fica numa ideia de futuro sem resolver diversos problemas do passado que eles vão acompanhar o desenho do futuro. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Clarisa, também, pela troca, gente. Foi incrível ouvir vocês hoje. Foi, assim, engrandecedor para mim. Obrigada pelo convite também. Eu agradeço muito poder estar aqui com vocês também. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Poxa, adorei bater esse papo e a reserva está aberta, assim, vocês estão convidados para conhecer e deixa passar nesse momento que a gente possa. Prazer. Obrigado, gente. Um ótimo dia para vocês também. Bom dia para vocês.